And unless you're careful to say, we're having this disagreement at this moment and not all the other disagreements we could be having. Esports is not doing well. As you guys can see, they are giving themselves 2 to 3 months to survive if they're not able to raise more capital. The way they're supposed to. So what's the prognosis for esports? Because I've thought for a long time that's the next big thing, and then all of a sudden it seems to be collapsing in on itself. Olá a todos, o meu nome é Rafael Ferreira e sejam bem-vindos a mais um episódio do POV, ou Point of View, um podcast de esportes. Hoje vamos a mais um episódio e hoje vamos falar sobre a GameSquare que comprou a FaZe, mas para falar disso não estou sozinho, até porque eu não sou entendido do assunto. Estou com o Filipe Santos. Filipe Santos, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Rafael, e você, como é que vai? Obrigado pelo convite, viu? Tranquilo. Vamos falar então da compra da GameSquare. Antes disso, tenho que agradecer ao Filipe porque numa daquelas que eu considero melhores peças minhas, um dos meus melhores artigos que eu fiz, acho que até hoje na minha pequena carreira, foi também com a ajuda do Filipe, a parte económica. Ele também me ajudou muito nessa parte, por isso só tenho que agradecer ao Filipe que sempre me ajuda nessa parte e agora, mais uma vez, vai-me ajudar nesta parte com a compra da GameSquare por parte da FaZe. Vamos lá a isso então. O que é que há para contar sobre esta compra? O que é que pode mudar na FaZe, pelo menos a curto prazo? Segundo o Filipe. Pelo menos assim, como é um caso bastante recente, a gente ainda não tem muitas informações. Tem o press release ali, tem alguns relatórios básicos que soltaram ali com relação à aquisição, mas não tem ainda. Temos valores, coisas assim, mas temos mais coisas a projetar, né? Pra gente tentar imaginar o que poderia acontecer com a FaZe daqui para frente ao ser comprada pela GameSquare, né? Então, o primeiro ponto importante é a volta de alguns executivos da antiga FaZe, né? Então, o Temper, por exemplo, né? Que os brasileiros gostam muito por ser um brasileiro, né? Que um dos founders da FaZe, voltando como presidente da companhia, assim como a volta de outros dois sócios dele como CEO e CFO da empresa. Então, a gente teria aí pelo menos essa volta de alguns executivos por parte da FaZe. Talvez buscarem aí voltar para as raízes, né? Voltar com a FaZe antigamente, com lifestyle, aquelas questões que eles tinham bastante. Acho que uma questão importante a gente pensar que com a compra da FaZe, a gente acaba unificando duas empresas muito grandes em relação a patrocínios, principalmente, né? Então a gente teria aí toda a parte de parceiros da GameSquare / Complexity, né? Com todo o know-how que eles já têm, mais parcerias da FaZe, né? Então a gente teria ali um número infinito, um número absurdo de parceiros envolvendo nessa empresa, né? Seria via patrocínios e tal. Imagino como ficaria a jersey do time, né? Vai virar um carnaval, né? Vai ter um logo de todo mundo ali em tudo que é canto. Mas é algo interessante a se pensar também. Um ponto que eu achei interessante foi, primeiro, a compra foi por volta, eu achei distorções em alguns relatórios, então assim, achei gente falando que vai ser por volta de 16 milhões de dólares, outros 17, outros falando em 18 milhões, ficou nesse range. Mas basicamente seriam 55% das ações listadas em bolsa compradas pela GameSquare, né, das ações da FaZe, mas o restante continuaria listado em bolsa, pelo que eu entendi, pelo que eu li, não vi nenhum comentário falando de se iriam fechar o capital da FaZe e deixar só o capital acionário da GameSquare, por exemplo, ou até mesmo trocar o ticker da FaZe, né, vamos supor ali que eu tenho 10 ações da FaZe, cada uma por $1. Eu troco 10 ações da FaZe por uma ação da GameSquare a $10, né? Então, assim, não vai ter esse exchange também. Aparentemente, os investidores que continuarem com as ações da FaZe vão continuar com o papel da FaZe mesmo. Não sei se isso deve mudar no curto prazo. Acho que depende também de como vai ser aprovada essa compra. Então, também não sei como que vai se desenrolar isso. Pelo que eu li, ela vai ser concretizada até final deste ano, então é um processo até que rápido, né? Até final de 23 eles já querem estar com tudo certinho, tudo já feito dessa aquisição. E aí talvez a gente tenha mais algum detalhe se vai ficar dessa forma mesmo, ou se teria alguma troca de ticker, né? Que a gente chama, que é o código ali da empresa na bolsa de valores, mas a priori o pessoal ficaria com o papel da FaZe. E
temos que ver como vai ficar a valorização do papel da FaZe também ao longo do tempo, né? Porque ele ficando abaixo de $1, como a gente comentou lá no relatório da última vez, ficando abaixo de $1 por mais de 30 dias, pode ser que ela saia da lista, né? Então acredito que ela vai ter um belo potencial de valorização e com isso ela não tenha mais esse problema, né? Pelo menos no curto prazo, é algo que a gente pode ficar de olho também. Um outro ponto legal é que a GameSquare está se colocando aí como provavelmente a maior empresa de mídia, gaming, tecnologia, cultura do mundo, né? Com essa aquisição, né? Eles estão chegando aí a mais de 1 bilhão de pessoas, de seguidores ou followers ou inscritos nas mídias sociais, somando todas as empresas por baixo do guarda-chuva da GameSquare. Então, ter 1 bilhão de seguidores em todas as mídias somadas é muita coisa, né? A gente está falando aí de 1/7 da população global do planeta, né? Então, assim, é muita coisa. Então, eles se colocarem aí como possivelmente a maior empresa de mídia do mundo, ou buscar se tornar a maior empresa de mídia do mundo, acaba se tornando algo bem realista, né? E se a gente for pensar aí que eles estão comprando um nome como a FaZe por $18 milhões, ou 16, o que seja, é um valor, assim, pensando bem, vamos colocar aqui na nossa realidade, né? Se fosse no Brasil, R$16 milhões, R$18 milhões, não é um valor caro para uma empresa do tamanho da FaZe, né? Se a gente for pensar em todo o alcance, todos os patrocinadores, óbvio que eles estavam em crise, como a gente bem comentou, mas mesmo assim, é um valor muito interessante. Acho que foi pichincha, sabe? Compraram aí por um valor muito interessante. Então, por mais que tenham-se ainda coisas a serem resolvidas, a crise na FaZe com relação a finanças, as ações terem derretido praticamente nos últimos 1 ano e pouco, ainda assim a gente tem aí um valor muito baixo para aquisição, então acho que valeu super a pena, eu acho que tem um grande potencial. Lembrando que, perdão, que a GameSquare pelo que eu pesquisei, até você me corrija também, Rafael, eu olhei, ela é super recente, ela é de janeiro de 21. Então, assim, Sim. é muito recente. Eles comparam a Complexity faz 1 ano e pouco, com o Dallas Cowboys, inclusive, né? Que houve a fusão ali, que entrou mais acionistas, mais executivos. E aí esse novo passo de comprar FaZe. Então, assim, é uma empresa que começou já muito grande, um poder de aquisição muito forte e parece que com objetivos muito determinados, né? Eu acho que é uma empresa que, pelo jeito, ela vai comprar. Não duvido ela comprar outros times ou outras empresas de esportes no futuro, outras marcas, para ser uma holding cada vez mais forte nos cenários, né? Então, eu acho que uma coisa que até achei bem interessante, né? O Justin Keenan lá, que é o CEO da GameSquare, ele era CFO da FaZe, e ele foi CFO da FaZe de 2018 a 2020. Então, depois ele foi direto para a GameSquare, ficou como CEO da GameSquare, e aí comprou a FaZe. Então você fala, cara, o cara era o CFO do time, saiu 1 ano e meio depois ali de que ele saiu, quase 2 anos, ele acabou comprando a FaZe. Então você fala, caramba, que história maluca essa, né? Será que ele como CFO, aí é um palpite meu, né? Será que ele como CFO da FaZe, ele saiu em dezembro de 2020, pelo que eu vi? E a FaZe abriu capital por volta de 22, né, que a gente tinha visto, né? Então, será que esse assunto da abertura de capital já estava ali na FaZe lá atrás, e aí um dos motivos dele ter saído foi por conta disso ou não? Fica uma especulação minha aí com relação a isso, né? Porque é um caminho engraçado que ele fez, né? De sair da FaZe como CFO e depois comprar a própria FaZe. Então, Sim. acho que é um movimento muito interessante que foi feito. Filipe, eu acho que nesse ponto surge uma questão que eu vi após essa compra. Fui ver o que o pessoal entendido sobre a área dizia, e surgiu uma teoria que eu até achei interessante, porque eles já tinham a Complexity, que é uma organização também de esportes, e naturalmente vão surgir conflito de interesse. Já se diz, Sim. já se fala até que a FaZe pode ter que dizer Aí do CS, né? sem tirar o link de CS ou de outras modalidades. E eu vi uma teoria que não sei se faz sentido, mas que a GameSquare aproveitou esta crise da FaZe, comprou por um valor mais baixo, aproveita agora para meter tudo nos eixos e depois mais tarde pode vender a FaZe por um valor muito, muito mais alto. Acredita que isso faz sentido? Olha, isso pode acontecer. A gente aí vamos entrar uma questão de quando que a gente pode ter um potencial de valorização novamente de empresas de esporte de capital aberto, né?
Então, assim, quando que a Phase, novamente, as ações vão subir e se estabilizarem em um patamar mais alto, né? Lembrando que a Phase chegou a bater quase 1 bilhão, né, de valor de patrimônio e foi comprado por 18 milhões. Óbvio que foi Sim. 55%, né? Vamos colocar aí que a Phase valeria o quê? Uns 30, 28 milhões se você comprar 100%, né? Nesse caso, a gente tem que esperar, vai levar uns anos, tá? Porque a gente ainda está com questões econômicas nos Estados Unidos indefinidas. A gente ainda está com uma inflação nos Estados Unidos bem persistente. Os juros nos Estados Unidos aumentando, então a gente tá com essa questão de aumento de juros para conter o processo inflacionário ainda em questão, se sobe, vai subir mais ao longo do próximo ano, se não vai, se vai se manter alto por mais tempo do que se esperava ou não, depende da resposta da inflação americana. E como até que a gente comentou no outro relatório, existe um movimento contrário, né, onde aumento de taxa de juros da economia reflete normalmente em queda da bolsa, ou seja, das ações, né? Então, o investidor busca uma remuneração mais alta em ativos de renda fixa que são mais seguros, que estão pagando mais naquele momento porque subiu o juro, subiu a remuneração daqueles títulos, em detrimento de você correr mais risco, e mesmo que você ganhe mais dinheiro com a bolsa de valores, o prêmio pelo risco acaba não compensando tanto na visão de alguns investidores, e aí você acaba tendo a bolsa caindo. Isso ainda mais acontece muito mais ainda em empresas de tecnologia, que dependem de muito capital para crescimento, manutenção de servidores e tudo mais, inovações, né? Então demandam muito capital, então essas empresas sofrem ainda mais do que o normal, e mais do que elas, empresas pequenas. E aí a gente coloca a Phase como uma empresa pequena perante empresas de capital enorme, né? Perto de blue chips da Bolsa Americana, pelo amor de Deus, né? A Phase é uma empresa grande, mas se a gente olhar, comparar com uma Microsoft, ela não é nada. Então, assim, ela é uma empresa pequena, se a gente for pensar em empresas listadas em bolsa. Então, ela entraria ali num ramo de empresas pequenas que sofrem ainda mais. Então, ela tem a questão de as ações caírem por conta do aumento dos juros. Tecnologia é um setor que tende a sofrer mais por conta de aumento de juros, né, da taxa de juros. E empresas menores também sofrem ainda mais por conta disso. Então, essa instabilidade que temos agora, ela ainda pode ser que ela fique mais tranquila agora, que as ações estabilizem um pouquinho com essa compra, os acionistas fiquem mais tranquilos, mas eu acho que acaba sendo algo mais de curto prazo. A gente tem que ver se isso vai se sustentar ao longo de 2024 e para 2025, porque ainda a gente espera que em 2024 o processo inflacionário nos Estados Unidos ainda esteja presente e que a gente ainda tenha que lidar com esse dilema de aumento de taxa de juros. Até quando a gente tem que subir ou até quando os juros vai ter que ficar alto e vai prejudicando essas empresas. Então, eu acho que comprou barato, existe sim, acho que essa estratégia de buscar vender a Phase futuramente por um valor maior é super realista, porque pagou muito barato, se a gente for pensar Sim, bem. Porém, a gente precisa também ter ideia de que não vai ser algo no curto prazo, não vai ser uma especulação de curto prazo. Talvez isso aconteça lá para 2026, 2027, algo mais aí de uns 3 aninhos aqui para frente, até organizar a casa, ter a valorização, a economia se estabilizar. E assim, a economia dos Estados Unidos se estabilizar e não acontecer nenhum outro ruído, né? Porque a gente não tem, o que não falta no planeta Terra hoje é ruído, né? É guerra em tudo que é canto, é crise em um monte de lugar, é empresa enorme quebrando na China, problemas de imigratórios e um monte de questões na Europa, inflação na Europa também, no Oriente Médio, guerra na Ucrânia com a Rússia, que a gente nunca mais comenta, mas está lá. Então, assim, ruído é o que não falta no planeta hoje em dia. Então, tudo isso acaba afetando principalmente a renda variável. Então, a gente tem que esperar também que, apesar da inflação nos Estados Unidos ser não corrigida, mas assim, ser organizada, amenizada, as coisas melhorarem lá, não esperar que uma nova crise bata na porta ali daqui a uns 2, 3 anos e impacte novamente as ações. Então, eu acho que pensar daqui a uns 3 anos, talvez aconteça algo assim, acho que é prudente, acho que é super válido, mas acho que antes disso seria muita sorte acontecer, sabe? Eu acho que não faria um contexto que atualmente eu acho que aconteceria. Mas faz sentido, o seu comentário faz total sentido. Boa, e surge também outra questão que, voltando um bocadinho atrás, como é que é essa reunião de aprovação da compra da Phase? Como é que costumam funcionar essas coisas? E se é só mais uma burocracia, visto que parece que já está consumado, ou se existe algum risco do negócio cair? Acredito assim que não deve. Normalmente essas reuniões para aprovações ou não de aquisições de empresas,
faz parte, eles fazem uma análise basicamente daquele mercado, né? Então a gente teve recentemente um caso gigante que é a Microsoft comprando a Activision. E aí sim, a gente vê que é a gente tem poucas empresas que são as donas dos games, das plataformas de jogos, né? Então, pô, dono do Xbox, dono da Sony com PlayStation, Nintendo com Switch, por exemplo. Então, a gente tem poucas empresas que realmente criam as plataformas, né, físicas para a gente poder jogar. E aí, comprando grandes estúdios, você acaba tendo um oligopólio ali, um controle maior das próprias empresas que criam os videogames, as plataformas, também donas dos estúdios que criam os jogos. Aí pode criar um conflito de interesse ali, uma concorrência desleal. No caso da compra da FaZe, vai ser feita essa análise, né? Se vai ter um impacto de oligopólio ou não, né? Esse tipo de coisa. Acredito que não é uma compra tão gigantesca, se a gente for pensar em questões como eu comentei, né? Por mais que a FaZe seja grande, ela não é uma empresa do tamanho de uma Activision, não é uma blue chip, mas assim, tem impactos também no esportes, no cenário de games principalmente. Mas acho que fica a questão. Acho que essa não vai ter nenhum problema de aprovação, mas eu acho que futuramente, se a gente continuar tendo holdings ou empresas comprando grandes equipes ao longo do mundo, aí sim isso começa a se tornar um problema. Aí a gente começa a ter um mercado oligopolístico, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Esse primeiro movimento acho que não teria nenhum problema de aprovação na minha visão, mas, assim, tem os conflitos de interesse, né? Complexity e FaZe, né? Quem fica no CS? Se algum time vai expandir pro Call of Duty, putz, quem vai? Se alguém vai expandir para um Valorant, putz, qual branding que eu vou, né? Vai a FaZe ou vai a Complexity? Então, acho que começa a ter alguns conflitos nesse sentido. Ou a gente vai colocar a FaZe só, vai tirar a FaZe do CS, vai colocar a FaZe mais para lifestyle, por exemplo, que é uma coisa que eles têm super forte também, e para alguns jogos em específico, a Complexity fica com a parte competitiva de FPS. Putz, não sei, né? Eles podem adotar medidas bem diferentes uma para outra. Aí vai depender realmente do board ali, do que eles vão decidir. Mas eu acho que a gente começa a ter esse pequeno pensamento do que pode acontecer futuramente em questão de oligopólio, mas eu acho que isso não é um problema agora, mas pode se tornar um problema sim. Se a gente começar a ter outras empresas sendo compradas, a gente vai ter o quê? 4, 6 holdings gigantescas no mundo controlando 20 times. Sim, sim. E aí é um problema. E aí é um enorme conflito de interesse. A gente não vai conseguir ter equipe suficiente para jogar nenhuma liga. Vai ter 10 equipes que sejam independentes, 8 equipes que são independentes para jogar uma Série A. Então aí a gente começa a ter um problema muito grave. Então acho que inicialmente está tudo certo. Acho que não vai ter nenhum problema. Tanto que eles falam que querem aprovar tudo até o final do ano, o que seria bem rápido, né? Seria 2 meses ali. 2 meses mais ou menos, né? Porque Natal e Ano Novo ninguém trabalha, né? Então vamos pensar 1 mês e meio. Então assim, é super rápido isso. E ver como vai se desenrolar isso futuramente. Eu estou bem curioso para ver como eles vão desenrolar a marca da FaZe daqui para frente com relação à Complexity, para ser bem sincero. Boa. E a última pergunta, peço até desculpa se soar meio ignorante, mas acredito que seja também uma dúvida de outras pessoas, que no meio da crise surgiu a notícia que poderia a FaZe sair da bolsa. Esse cenário ainda pode ser possível, agora com a compra da GameSquare, acredito que já não faça tanto sentido. Como é que isso funciona? Então, essa é uma questão bem, bem esquisita mesmo que eu acho também, porque assim, a gente estava com as ações da FaZe em patamares ínfimos, abaixo de $1, e se ficar 30 dias abaixo de $1, ela sai da lista da Bolsa Americana. Com a compra, tende a ter uma valorização, maior segurança para os investidores, pode ser que mais gente resolva comprar as ações e tudo mais. Então, assim, tirando ainda mais, né, que eles estão comprando 55% das ações, né? Só essa compra, só esse input de dinheiro no mercado já vai fazer o preço subir das ações, né? Porque a gente tem um comprador muito grande, uma whale, né, uma baleia comprando, e vai inflar os preços, pelo menos a curto prazo, das ações da FaZe. E aí, os outros 45% ali dos investidores que estão pulverizados tendem a se beneficiar com esse aumento de preços, né? Mas com esse aumento de preços, não vão querer vender as ações também? Não vai ter gente querendo se livrar das ações da FaZe? Difícil, né? O comportamento humano é muito complexo. O que eu acho que a gente tem que analisar são esses 3 cenários. Primeiro, né? As ações vão se valorizar e se sustentar no curto prazo. As ações da FaZe, eu digo. Para que vale a pena a gente manter a FaZe listada em bolsa. Segundo ponto, se não valer a pena manter a FaZe na bolsa, que opção que vai ser feita? Vai trocar ações da FaZe por ações da GameSquare?
E aí você, como aquela hora que eu comentei, né? A gente troca por equivalência, né? O número X de ações a tal preço da FaZe, por X ações da GameSquare a determinado preço, você faz a troca ali de ticker, e aí a pessoa fica com ações da empresa nova, que é a controladora. E aí você tem mais segurança, uma estabilidade maior de preços, tudo mais. É uma outra opção. E por fim, a gente tem simplesmente tirar a FaZe da bolsa, né? E aí fechar o capital, mas aí demandaria de comprar o restante dos 45%, né? Então a empresa teria de pagar para o restante para poder fechar o capital, porque essas pessoas precisam receber algum dinheiro em relação a isso, por menor que Claro. seja, precisa ser feita uma conversa ali com os demais maiores acionistas, se alguma coisa ser verificada, qual seria o preço de compra, tal. Normalmente compra é um preço até maior do que a preço de mercado, então está custando $1, compraria por 1,20, sabe? Uma coisa assim, tu coloca um plus ali para incentivar que as pessoas realmente concordem e topem logo com vender as ações e já fecha o negócio e fecha o capital. É algo de curto prazo, é muito difícil de saber. Eu acho que a gente vai saber disso mais lá para 2024. Acho que depois da compra, depois de ser tomada a decisão com relação a como que a FaZe vai atuar, com relação ao Complexity e tal. E aí, com o comportamento das ações da FaZe, eu acho que aí sim eles vão tomar essa decisão de mantém em lista ou tira da bolsa. Acho que só para ano que vem a gente vai conseguir saber isso. Mas tem essas 3 opções na minha visão. Filipe, muito obrigado. Não sei se quer acrescentar algo mais. Não, é só que vamos aguardar, acho que vai ser interessante a gente ver as outras empresas que a gente conversou da outra vez dos estudos, né, que a gente fez, Sim. de capital aberto, como que elas vão ficar, né? Porque pode ser que essa primeira aquisição da GameSquare com a FaZe seja só o primeiro passo de outras holdings começarem a olhar para esses times de esportes que estão com as finanças muito quebradas, né, muito baratos na bolsa, e teremos novas aquisições ao longo do ano que vem. Eu acho que é legal de ficar de olho nisso, que pode ser o início de um movimento novo ali que a gente pode ver inédito aí no mercado de esportes, né? Boa, Filipe, muito obrigado pela sua participação e pelo seu tempo. É sempre um prazer vê-lo explanar o seu conhecimento, é realmente fantástico. Não sei se quer deixar mais algumas palavras. Não, mas na verdade é isso mesmo. Eu agradeço muito aí pelo convite de novo. Rafael, fico sempre disponível aí, sempre que a gente tiver novas notícias bombásticas aí no mercado de games. Por favor, me chame, é sempre um prazer estar aqui conversando, a gente trocando essa figurinha aí. E conta comigo aí quando precisar, tá bom? Muito obrigado. É isso, pessoal. Até o próximo episódio.